50 Tons de Cinza se beneficiaria muito se não fosse chamado de 50 Tons de Cinza, ou fosse baseado no livro da E.L. James. E eu já vou explicar pra vocês por que eu acho isso. Sabe quando você assiste um filme baseado em um livro e você sente que a intenção do autor, a voz do autor original, não tá no filme que você assistiu? E geralmente isso acaba fazendo com que os fãs não gostem tanto da adaptação, ou que fique faltando alguma coisa para aqueles que estão indo assistir justamente porque é uma adaptação de um livro. E nesse caso, 50 Tons de Cinza é o contrário, ele se beneficia muito do fato de que a voz da E.L. James, a autora, tá bem ausente. E ó, eu já vou falar isso de uma vez, que a gente já tira o elefante branco no meio dessa sala, ok? Eu gostei, e eu gostei muito de 50 Tons de Cinza, o filme. Contra todas as expectativas, porque eu já estava preparado para não gostar nem um pouco. Provavelmente porque os atores, o Jamie Dornan e a Dakota Johnson, não souberam vender o filme nas suas entrevistas. Eu assisti várias entrevistas com eles e realmente me parecia que eles estavam infelizes de ter feito o filme, que um não gostava do outro. Então, né, eu fico com a sensação de que quando o filme é feito com amor, dificilmente ele vai ser bom. Mas eu estava enganado quanto à minha própria opinião. Eu assisti o filme e sim, eu gostei muito. E parte disso vem justamente do fato que eu falei pra vocês no comecinho do vídeo. Eu mal consegui ver a voz da E.L. James durante o filme. Ela ficou totalmente oculta. Por quê? Porque o livro, gente, o livro é narrado em primeira pessoa pela Anastasia, que é a protagonista. E a Anastasia, como vocês viram na minha resenha do livro, é uma personagem muito chata. Ela fala consigo mesma o tempo inteiro e os monólogos dela são maçantes, são repetitivos, são lotados de dúvidas e falta de autoestima. E isso é uma coisa que, graças a Deus, não tem no filme, porque eles estão, né, passando da primeira pessoa para a visão da câmera. E quando a gente tem a visão da câmera no filme, a gente não fica focado somente em um personagem. Eles focam em muito mais de um personagem. Foca também bastante no Christian Grey, que é interpretado pelo Jamie Dornan. E isso acaba fazendo com que a personagem da Dakota, a Anastasia, fique muito mais interessante. Por quê? Justamente porque a gente não tem aquela vozinha dela na mente dela falando pra gente tudo que ela tá pensando. É muito mais na atuação, no olhar, na maneira que ela se expressa, na maneira que ela fala. E a Dakota Johnson, incrivelmente, fez um trabalho muito bom de deixar com que a Anastasia deixasse de ser aquela menininha fraca. Ela tem muito mais força, ela é uma personagem muito mais interessante, muito mais inteligente, sarcástica. Então é interessante ver como ela bate de frente com o Christian e ela realmente não parece uma submissa, e sim que eles estão em pé de igualdade. Isso é muito interessante. Se tiver que apontar algo negativo, é justamente o mais óbvio, o roteiro em si. Porque, obviamente, ele é baseado em 50 Tons de Cinza, então a história não muda. O filme é extremamente fiel ao livro, em questão de cenas e acontecimentos. Uma outra coisinha cortada, mas realmente não faz falta. Na verdade, melhora um pouco o roteiro. Mas mesmo assim não é aquele roteiro primoroso, principalmente porque a própria E.L. James não quis que alguns diálogos fossem trocados. Então muitos dos diálogos que você vê no livro estão no filme. E são diálogos pobrezinhos. Mas as questões técnicas e a atuação e o resto acaba fazendo com que o filme melhore tanto que você releva um pouquinho o roteiro, justamente porque o que você tá vendo é muito bonito. É muito curioso que eles fazem um paralelo de atuação entre a Dakota Johnson e o Jamie Dornan. A Dakota, ela começa o filme meio fraca, você fala, talvez ela não esteja atuando tão bem assim. E o Jamie dá bastante força pro Christian Grey, mas isso vai se invertendo conforme o filme vai passando. A Dakota vai melhorando muito e você vê que talvez aquela coisa que você achou ruim no começo seja realmente da personagem se encontrando e se desenvolvendo durante a narrativa. Enquanto o personagem do Jamie, ele começa forte e ele vai se perdendo durante o filme. E não acho que isso seja realmente um problema de atuação, e sim de desenvolvimento do personagem. Por quê? Porque o Christian, realmente, no livro, ele vai se perdendo, ele vai se desconstruindo, né, daquele personagem pedra que ele via no começo, e entrando em algo mais maleável, enquanto a Anastasia é o contrário. Ela é uma personagem super maleável no começo, e mais no final ela já tá muito mais cimentada. E isso, obviamente, no filme, no livro não fica tão claro assim. Então as atuações meio que seguem isso. Então, enquanto parecia que o Jamie tava muito bem no começo do filme e a Dakota tava muito ruim, no final, o Jamie parecia ter perdido força enquanto a Dakota ganhou força. Mas não acho que isso tenha sido um problema dos atores. E sim, na verdade, nenhum problema. E sim uma coisa que realmente deveria ter acontecido. Então eu fiquei bastante surpreso, porque realmente achei que eles iam atuar pessimamente. Eles falavam que
as cenas eles tinham que treinar e fazer e refazer. Houve horas em que eles chamaram os atores de volta para refilmar algumas cenas. Então eu pensei, meu Deus, né? Deve estar muito bizarro isso aí. Mas não, talvez de tanto treinar a coisa realmente saiu bem. Nos quesitos técnicos eu vou te falar e... assim, é uma frase forte, gente, se prepara. Mas eu achei que o filme tá praticamente impecável. A direção do filme é incrível. A diretora, a Taylor Johnson, ela soube criar planos e mostrar uma ótica do filme que deixa tudo muito bonito. O filme é muito bonito visualmente falando. As tomadas, a maneira que ela corta a cena e leva de uma cena para outra. Alguns zooms que ela dá nos personagens, seja no olhar, seja na mão, seja na expressão corporal deles, funciona muito bem pro filme. A fotografia é linda, gente. A maneira que eles utilizam as sombras é muito bonita. Não tanto as cores elas se mantêm bastante monocromáticas durante o filme inteiro. Bem essa coisa cinza, né, querendo fazer um pouquinho alusão ao próprio título. Existe um momento mais pro meio em que as coisas estão caminhando pro lado bom, né, então o filme ganha um pouco mais de cores, mas, né, a gente tem aquele problemas no final entre os personagens e o filme volta para dessas cores, mas a utilização de sombra é incrível. A maneira que a iluminação muda conforme as cenas passam, na hora em que a gente tá numa cena de plano aberto que o céu tá nublado, até a gente chegar numa cena que é dentro do apartamento do Christian Grey, que brinca bastante com o claro e o escuro. Eu acho que é muito interessante porque a gente tá falando realmente de dois personagens que são bastante opostos, apesar de se encontrarem nesse meio e terem essa relação. Mas essa brincadeira é muito bonita. E a trilha sonora é fantástica. O Danny Elfman fez um trabalho maravilhoso com as nuances do filme e como isso, a trilha sonora deveria refletir isso. E muito curioso é que as músicas da trilha sonora da Beyoncé, da Sia, da Ellie Goulding, não é aquela coisa que tá só no CD e passa nos créditos, não. Realmente é incorporada ao filme, você ouve durante o filme, e a maneira como elas são inseridas também é muito inteligente, porque o filme passa, né, de uma coisa mais romântica, comédia no começo, mesmo que seja um cara meio que perseguindo uma menina, mas ao mesmo tempo ela quer que ele persiga ela, então vai uma coisa mais romântica até uma coisa mais sombria, né? Quando a gente finalmente entra na parte BDSM. Que eu achei que eles souberam mostrar de uma forma muito sensível, muito interessante, porque o filme, o livro é bastante criticado, né? Porque a galera fala de uma relação abusiva, que não é BDSM como a galera do BDSM pratica, mas assim, eu não acho isso, eu não vi tanto assim esse lado negativo quanto a galera viu. Eu vi muito mais uma relação consensual, então eu realmente não entendi direito essas críticas, mas até aí a galera tem a opinião de cada um, cabe a mim respeitar. E eu acho que no filme eles souberam driblar um pouco isso, porque o tempo inteiro, como eu falei, a Dakota vai se tornando uma personagem bastante forte. Ela tem bastante personalidade, bastante opinião. Então o filme deixa bastante claro que tudo que tá rolando, mesmo o Christian aparecendo do nada, é algo que ela quer, é algo que ela gosta, é algo que ela sonha. Então é extremamente consensual. Então eu achei isso bem interessante. E isso realmente é também transportado para a trilha sonora, que é mais romanticazinha com a música da Ellie Goulding, vai ficando um pouquinho mais sombria com a música da Sia, até finalmente a gente chegar naquela versão sombria maravilhosa de Crazy in Love da Beyoncé, que é o ápice de tudo e fica realmente pesado, então é bem interessante. O filme mesmo, ele faz uma transição entre uma quase comédia romântica até esse lado mais sombrio. A Dakota Johnson e a Anastasia têm umas piadas incríveis durante o filme. A maneira que ela é sarcástica é bem interessante, assim, o cinema inteiro deu risada de um filme que até antes de começar a galera tava zoando, falando que ia ser uma bosta. E o que todo mundo tá esperando, né? As cenas de sexo. E sim, tem bastante cena de sexo. Sim, elas são explícitas. Você vai ver peitinho, você vai ver bundinha, você vai ver um pouquinho de um pênis ali. Mas eu acho que a diretora, a edição fez um trabalho muito bom. Porque as cenas de sexo, gente, elas não estão vulgares. Não é uma coisa ninfomaníaca do Lars von Trier. Não é uma coisa garota exemplar, que também tem cenas de sexo que são bem esdrúxulas, né? Não, o filme de Segunda Justiça soube pegar isso e deixar a cena de sexo bonita, gente. Você mistura a direção com a edição, que vai entre planos do corpo inteiro, até zooms nos rostos, na linguagem corporal, com a trilha sonora, com o sombreado. Gente, a cena ficou muito bonita, não tem nada de vulgar, é extremamente sensual,
é explícito sim, mas não é vulgar, ficou muito bonito. E obviamente ajuda que a gente não tenha aí ao James e a Anastasia do livro, que conta tudo de uma maneira esdrúxula e deixa tudo muito pesado e desnecessário. Não, o filme soube pegar isso e levar a outro nível. E no final, fazendo uma comparação que eu acho que vocês nem vão gostar, mas whatever, sabe como os Jogos Vorazes ficam muito melhor porque a gente não tá em primeira pessoa na Katniss? Então, esse sentimento é o mesmo de 50 Tons de Cinza, como a gente não tá em primeira pessoa na Anastasia, o filme fica, sim, muito melhor. E olha, eu vou dar, sim, 4 troninhos pro filme de 50 Tons de Cinza, porque é um filme que realmente eu gostei, eu me surpreendi, eu achei que foi um tempo muito bem gasto no cinema, porque eu achei que ficou bastante artístico o filme. Ele tá muito bonito, muito bem feito, muito produzido, muito bem dirigido, então merece sim 4 lampadinhas, eu falei troninhos, né, mas merece 4 lampadinhas de muito amor e de surpresa. E como eu falei no começo, o filme se beneficiaria muito se não fosse 50 Tons de Cinza, se o livro não existisse, porque eu acho que daí a galera veria sem preconceito, porque muita gente, obviamente, vai assistir o filme com bastante preconceito, e obviamente o preconceito acaba gerando coisas que a galera já vai preparada pra não gostar, não vai gostar e vai falar coisas talvez nem vendo o filme como é e sim como acha que deveria ser. E é isso, galera. Se você curtiu o vídeo, clique em curtir. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Conteúdos novos todos os dias. Então, pra ficar sabendo tudo de literatura, continue ligado no Cabine Literária, tá? 50 Tons de Cinza vai estrear amanhã, galera. Então, se você ficou ansioso pra assistir, se talvez coisas que eu falei aqui tenha talvez mudado sua opinião, te deixado um pouquinho mais interessado, já sabe quando é que estreia. Então você pode simplesmente esperar sair na televisão e ter sua própria conclusão.